E aí, tudo bem com você? Você deve conhecer alguém ansioso, né? Ou você mesmo pode se achar ansioso, afinal é super normal se sentir assim em determinadas ocasiões. Pode ser em uma véspera de prova, ao falar em público, preocupações com o futuro, mas algumas pessoas podem desenvolver ao longo da vida manifestações persistentes de ansiedade. E ter transtornos de ansiedade não é nada legal e precisa de tratamento. Quer saber um pouco mais dos diferentes tipos de transtornos da ansiedade? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te contar. Mas antes, já aperta o coraçãozinho aqui e não esqueça de me seguir para não ficar por fora dos próximos conteúdos. Uma avaliação criteriosa permite identificar os diferentes tipos de distúrbios e assim poder aplicar com mais precisão os tratamentos adequados para cada um deles, embora não seja raro que alguns tipos coincidam na mesma pessoa. Um dos principais transtornos de ansiedade são as chamadas fobias específicas. Elas acontecem em pessoas que têm um medo intenso e persistente de antecipar certas situações particulares. Alguns exemplos são voar de avião, ver sangue, medo de alguns animais. Outro tipo de transtorno são as fobias sociais. Essas pessoas têm um medo intenso e persistente quando estão na frente de outras pessoas, porque temem estar de forma humilhante ou vergonhosa diante delas. Pessoas com esse transtorno percebem que os outros vão julgá-las negativamente e muitas vezes se sentem inferiores, diferentes ou inaceitáveis. Além disso, frequentemente elas se preocupam com os sintomas aparentes, como ficar vermelho, suando muito, tremendo na frente dos outros. Em algumas pessoas, esse medo também ocorre em situações específicas, por exemplo, falar em público ou comer em público, mas também pode ocorrer na maioria das relações sociais. Um outro tipo de transtorno muito sério são as crises de angústia e ataques de pânico. Um ataque de pânico é um episódio repentino de medo muito intenso, que geralmente é acompanhado por sintomas físicos como taquicardia, palpitação, calafrio, sensação de sufocamento, tontura e tremores. E também ocorrem pensamentos negativos sobre esses sintomas, como medo de ter um ataque cardíaco, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, de desmaiar e até mesmo medo de morrer. Em um ataque de pânico, esses sintomas atingem sua intensidade máxima em poucos minutos e geralmente duram menos de uma hora. Algumas pessoas, após sofrerem um ataque de pânico, tendem a ficar muito preocupadas e perceber muita insegurança. Quando alguém tem um ataque de pânico repetidamente, dizemos que ela tem um transtorno do pânico. E vocês já ouviram falar em agorafobia? Pessoas com agorafobia têm medo de estar em determinados espaços ou situações desconhecidas, por perceberem que pode ser difícil escapar dali, ou receber ajuda caso não tenha um ataque de pânico. Em outras palavras, a pessoa tem medo de ter medo. Alguns exemplos desses espaços ou situações temidas são multidões de pessoas, shoppings, metrô, túnel, elevador. Algumas pessoas só conseguem realizar essas atividades se estiverem acompanhados por uma pessoa de extrema confiança. E na maioria das vezes, o transtorno do pânico e a agorafobia ocorrem juntos. Já o transtorno de ansiedade generalizada ocorre com pessoas que são sofredoras, ou seja, se preocupam com muitas coisas na maior parte do dia ou até mesmo por muitos meses. Por exemplo, economia doméstica, trabalho, família, saúde. Além disso, essas preocupações são acompanhadas por outros sintomas, como sentir-se inquieto ou impaciente, com tensão muscular, dificuldade para dormir, incapacidade de relaxar, não ser capaz de se concentrar, se sente muito cansado ou se sente geralmente irritado. Um outro tipo de transtorno é o famoso TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Pessoas com TOC têm pensamentos ou ideias recorrentes e persistentes que temem e realizam comportamentos repetitivos na tentativa de controlar o próprio medo.
Esses comportamentos podem limitar muito a atividade diária dessas pessoas. Por exemplo, elas podem ser obcecadas por limpeza e lavar as mãos repetidamente, ou ter medo de um ladrão e verificar por várias vezes se a porta de verdade está trancada. Pessoas com toque também podem se preocupar com a ordem e a simetria, ou ter dificuldade de se livrar das coisas, ser um grande acumulador. Muitas pessoas encaram o toque como algo normal, pois não há quem não tenha experimentado alguma vez um comportamento compulsivo. Mas se ele se repete a ponto de prejudicar a execução das tarefas da rotina, a pessoa pode ser portadora de transtorno obsessivo compulsivo e precisa de tratamento. Toque é coisa séria. Chegamos ao último e não menos importante tipo de transtorno, o transtorno por estresse pós-traumático. Esse transtorno de ansiedade pode surgir após um evento vivenciado com medo muito intenso, frequentemente associado a sofrer danos físicos graves ou ameaça à própria vida ou à vida de outra pessoa. É comum em militares e pessoas vítimas de agressões. Essas pessoas podem se assustar facilmente, ficar paralisada na esfera afetiva, perder o interesse em se divertir, sentir-se mais irritáveis, agressivas e evitar situações que a façam lembrar do acidente, daquilo que ocorreu anteriormente. Além disso, eles geralmente revivem um evento traumático em seus pensamentos durante o dia e têm pesadelos quando dormem. Antigamente havia a crença de que os medos e as preocupações durante a infância eram transitórios e benignos, mas reconhecemos hoje que podem constituir transtornos bastante frequentes, causando sofrimento e a disfunção da criança ou do adolescente. A identificação precoce dos transtornos de ansiedade pode evitar repercussões negativas na vida da criança, tais como absenteísmo e a evasão escolar, e possivelmente a ocorrência de problemas psiquiátricos na vida adulta. Agora que você já sabe que a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença e causar sintomas tanto mentais como físicos, que tal deixar um comentário, curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo disso também. Um beijo para você e espero te ver em breve.